Olá, agosto chega ao fim com pressão forte no preço da arroba. Como a queda refletiu no mercado de reposição? Será que dá para aproveitar esse momento? É o que a gente vê agora no mercado pecuário, DBO. Exportação de carne deve ser recorde esse mês. Em agosto foram embarcadas diariamente 8.600 toneladas, alta de 8,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda assim, o que a gente viu no mês, foi o preço da arroba recuar. Mais de R$ 15, ou seja, menos R$ 15 nas cotações na Praça São Paulo. Na média Brasil, a arroba é cotada entre R$ 270 e R$ 280. Redução que refletiu também no preço do animal para exportação, apesar da grande procura. Animais jovens de até 30 meses, o boi China, custa em São Paulo com ágio R$ 305. A queda no preço da arroba refletiu no mercado de reposição. Bezerro de 12 meses foi a categoria mais afetada. Recuou 4,3% só em agosto. Mas como aproveitar o momento? O que pode ser vantajoso e para quem? É o que a gente conversa agora com a zootecnista Tainá Drugovich. Ela é analista da Scott Consultoria e é especialista no mercado de reposição. Tainá, obrigada pela sua presença no mercado pecuário DBO. Essa queda no preço da arroba, essa pressão em agosto, também refletiu em todas as categorias, é isso? Exatamente. Obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui. Então vamos falar um pouquinho do mercado do boi gordo, né, que ele que puxa ali as cotações no mercado de reposição. A gente acompanhou ao longo de agosto uma queda bem brusca do mercado do boi gordo, momento meio atípico, né, para o período, levando em consideração que a gente está em plena entre-safra do capim. O que a gente acompanhou ao longo de agosto, na média das 32 praças pecuárias monitoradas pela Scott Consultoria, uma retração de em torno de 3,3% na arroba, né, o que corresponde em torno de uma média de R$ 9,00 por arroba na média de todos os estados. Em São Paulo mesmo, a gente teve uma retração de em torno de R$ 15,00 no acumulado de agosto, né, até o último dia 29, e tem algumas praças que caíram um pouco mais, por exemplo, Goiânia caiu 14,50, Redenção caiu R$16, e Rondônia caiu em torno de R$ 10 por arroba ao longo de agosto. E esse fato também refletiu no mercado de reposição, né? E, além da precificação do mercado do boi gordo, a gente também se encontra em plena entre-safra de capim, o que já tira um pouco o ímpeto do recreador na hora de comprar, né? Já que a gente está com um momento de baixa capacidade de suporte das pastagens. Então, o que a gente acompanhou ao longo de agosto foi uma retração de em torno de 3,3%, na média de todas as categorias de animais para reposição e estados monitorados aqui pela Scott Consultoria. Como aproveitar esse momento de baixa aí nas categorias de reposição? O que é mais vantajoso? Então, nesse momento, o que vai tirando a atratividade da cria e a gente vai mudando um pouco o holofote, né? A gente vai formando mais para o giro mais rápido, mais para confinamento, colocar um animal mais no coxo. Para quem está comprando hoje, pensando mais a longo prazo, é interessante comprar os bezerros mais em conta, né? Que a gente tem visto a precificação melhor para as categorias mais jovens, já que a gente vem com uma boa oferta de bezerradas dos anos fortes de retenção de fêmeas que a gente acompanhou aí nos últimos anos. Então, a gente já tem sentido esse maior volume chegando ao mercado e, consequentemente, os preços mais frouxos para essas categorias, tá? E favorecendo para o lado de quem está comprando hoje. Então, um momento oportuno para quem está querendo recompor, aumentar seu estoque e até mesmo assim pensando um pouco mais a longo prazo, né, para fazer um investimento, vai ser interessante a compra de bezerras, pensando em colocar futuramente ela na cria, no momento novamente de virada esse ciclo pecuário, né. A gente está no momento de retenção de fêmeas, né, o que a gente tem acompanhado desde o início do ano já os dados de abaixo já mostrando para nós que estamos vendo mais fêmeas sendo destinadas ao gancho, então menos fêmeas sendo destinadas à cria. Então, daqui uns 2 anos, 3 anos, a gente vai começar a refletir nos preços de animais de reposição novamente, já que a gente vai ter menos fêmeas sendo destinadas à cria, menos produção de bezerros. Então, lá na frente, essa oferta menor tende a refletir o preço das categorias e, consequentemente, a gente virar o sistema de cria mais atrativo novamente, né? Todo um ciclo que a gente vem acompanhando aí nos últimos anos. Então, esse momento talvez seja oportuno para quem quer recompor o plantel e pensando um pouco mais a longo prazo para colocar essas fêmeas, no caso, para a cria.
Agora, assim, pensando um pouco mais no curto prazo, talvez seja vantajoso a gente comprar os bezerros agora, colocar no coxo para poder abater ele mais rápido, pensando principalmente nos animais jovens de até 30 meses, né, que a gente tem um ágio maior, levando em consideração o preço pago para os animais boi China, né, a gente fala dos animais jovens de até 30 meses. Então, pensando nessa virada de ciclo pecuário, nessa transição em ciclo pecuário, talvez seja mais interessante a gente pensar num giro mais rápido, né, já que a gente consegue fazer uma trava de preços, minimizar os riscos, né, desse momento de mais volatilidade de preços e poder manter o caixa ali no positivo. Isso, então, aproveitar esse bezerro, essa queda no preço dele, já pensando no animal para exportação. Esse seria o foco estratégico hoje do mercado. Exatamente. A gente está assim, em um momento de transição de ciclo pecuário, a gente consegue ver de fato preços nominais da arroba do boi gordo um pouco mais frouxos, né? Mas assim, na média dos últimos 4 anos, se a gente levar em consideração, a gente teve um patamar historicamente maior de precificação da arroba do boi gordo. Então a gente teve um faturamento bem positivo nos últimos anos, e esse ano de ciclo pecuário a gente tem que colocar na média, né? Embora sejam os preços mais frouxos, quando você coloca na média, a precificação é positiva e o ganho, sem dúvida, foi real. Tainá, a gente recebe aqui perguntas dos nossos espectadores e a gente recebeu a do Ticiano Menezes Ramos. Ele quer saber qual investimento por animal no mês ele precisa fazer para intensificar a cria. Qual que é a dica que você dá para o Ticiano? Acho que em primeira consideração é levar qual categoria que esse produtor deseja investir, certo, da região, que cada estado varia de precificação, das categorias e tudo mais. E segundo ponto, levar em consideração os insumos, né, ver qual região, a região que a pessoa se encontra, né, o produtor se encontra, e os insumos que são mais em conta na região, por exemplo, produção de milho, farelo de soja e etc. Então, assim, você tem que levar em consideração toda a conjuntura técnica do setor, né? Você vê qual categoria você deseja investir, qual insumo tem na região disponível, né? Fazer toda uma elaboração de plano, né, de nutrição animal, também plano sanitário, plano, também investir em genética, acho que dependendo da produção das pessoas hoje. Acho que no cenário geral, a gente tem observado que cada vez mais a gente tem que produzir animais jovens, né, e mais pesados. Então, o produtor tem que olhar mais carinho, não para as novas tecnologias, né, mas sim pelas tecnologias que já são existentes no mercado, né, no fato de nutrição, no fato de genética, inseminação, e aproveitar também os insumos que são mais disponíveis na região, que podem, né, favorecer a rentabilidade ali na hora que o pecuarista está fechando a sua conta. Então, todo esse conjunto de fatores deve ser levado em consideração e deve ser bem pensado, né, colocado bem na ponta do lápis ali na hora de fechar o seu custo de produção. É um planejamento, assim, uma visão de todo o Fundamental. mercado, até para quem vai vender depois, né? Exatamente. Planejamento fundamental, ainda mais em anos de volatilidade, preço que a gente tem acompanhado, né? Volatilidade a gente fala que está cada vez mais presente no dia a dia do produtor. Então, ele tem que se planejar. Ferramentas de proteção de preços hoje também são muito importantes, né? Pensando no ano passado mesmo, né? Em outubro, normalmente saem os animais de segundo giro de confinamento, e quem não se protegeu no final do ano passado tomou tinta, né? Que a gente fala assim, tomou um baita de um prejuízo, né? E quem estava com os contratos fechados, com proteção de preços e tudo mais, teve uma boa precificação, pelo menos se manteve no verde, né? Fechando a conta no positivo, digamos assim, no azul. Então, assim, tem que pensar muito nesse momento, que assim, a gente está no momento de transição de ciclo pecuário, né? Então, assim, a gente tem que planejar, ficar atento em todas as contas e ficar atento às tecnologias existentes no mercado e utilizá-las, né? De fato, fazer um planejamento genético, fazer um planejamento nutricional, um bom manejo de pastagem. Então, todas essas contas, todas essas variáveis, é o que vai determinar o sucesso ou não do pecuarista hoje. Agora, falando sobre mercado interno, é a pergunta do Sérgio Andrade. As eleições podem afetar no preço da arroba e também ajudar a baratear o custo da carne para o consumidor final? Como é que você vê essa reta final agora do ano? A eleição diretamente não impacta nada no preço da arroba. O que impacta no preço da arroba é oferta e demanda de animais, né? O que a gente tem observado é que
O consumo no mercado doméstico ele está bem fragilizado desde o início da pandemia. Então, a gente tem tido dificuldade, né, dessa retomada da economia. A gente passou por um ano de forte retenção, uma inflação altíssima que a gente tem acompanhado nos preços da alimentação de forma geral. Então, pensando em consideração aí para a primeira quinzena de setembro, com o recebimento dos salários, normalmente a gente espera um cenário positivo para o consumo de carne de modo geral. Então, assim, o que a gente tem acompanhado são as escalas de abaixo frigoríficos estão confortáveis, mas não tão quanto a gente acompanhou ali ao longo de agosto. A gente acompanhou umas escalas de abaixo em torno de 15, 20 dias, sabe? Chegando a um mês, dependendo da região da praça pecuária monitorada, hoje está em torno de 12 dias. Então, assim, por mais que esteja confortável ainda, ela já deu uma diminuída. Nessa primeira quinzena, a expectativa é que a arroba do boi gordo comece a tomar um fôlego, né? Mas ainda não, novas quedas ainda não estão descartadas. A gente deve ter alguma oferta de animal de confinamento chegando ali do primeiro giro, né? Conseguindo manter. Mas pensando assim para a segunda quinzena do mês e essa reta final do ano, a expectativa é que o boi gordo ganhe fôlego, pensando principalmente no consumo positivo no mercado interno de todas as variáveis, Copa do Mundo, eleição, contratações temporárias, festividade final de ano, exportações. Então, essa corrida que a gente deve acompanhar ao longo de agosto, ao longo de setembro, final de setembro, começo de outubro, novembro, a expectativa é que o mercado boi gordo ganhe firmeza, apoiada nesse consumo mais favorável do mercado interno e exportação em bom ritmo. Então, esperando já a partir de setembro esse bom sinal, vamos dizer assim. Isso, o boi gordo ganha um certo fôlego já em setembro e a gente vê uma precificação ganhando firmeza a partir de setembro, finalzinho de setembro e outubro em diante. Tainá, eu te agradeço demais a presença aqui no Mercado Pecuário. Bem-vinda sempre, satisfação falar contigo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. E você tem dúvidas sobre o mercado pecuário? Entre em contato com a gente pelo Instagram, @portal_DBO, tá aqui, ó. Ou então pelo WhatsApp, DDD 11 967935819. Eu espero a sua participação. Obrigada pela companhia e a gente se vê. Tchau.